Diagnóstico de Corynebacterium, bacilos e listéria. Então, a gente vai agora falar sobre o diagnóstico das nossas bactérias, que são bacilos gram-positivos, certo? Nós vamos separar esses bacilos gram-positivos através da prova de catalase. A gente vai ver se for catalase positivo, nós faremos então a prova de motilidade. Corynebacterium é imóvel, as listérias que nós vamos estudar são móveis, tá? E vamos falar também dos lactobacilos e os bacilos em geral. Vamos começar então. Vamos começar com a Corynebacterium diphtheria. Essa bactéria é conhecida como difteroide porque ela tem uma parede celular diferenciada. Elas são anaeróbias, facultativas, imóveis, como nós vimos agora há pouco, e não capsuladas. O fato de não ser capsulada facilita a resposta imunológica. Elas são catalase positiva, algumas podem ser comensais e elas habitam preferencialmente as vias respiratórias, mas também podem estar presentes em feridas ou na pele. Qual é o problema da Corynebacterium diphtheria? É a produção de uma exotoxina difterica, que é um polipeptídeo termolábil, certo? O que significa ser termolábil? Que se houver aumento de temperatura, ele é destruído. E essa exotoxina difterica, o que ela faz? Ela causa inibição de síntese proteica. Por este motivo, quem tem risco de desenvolver a doença, que é a difteria relacionada a essa bactéria, são os indivíduos não imunizados e imunodeprimidos. Ou seja, nós temos uma vacina contra a toxina difterica e essa vacina, no Brasil, o nome que ela recebe é DTP. Por quê? Porque ela consegue proteger simultaneamente contra a difteria, tétano e coqueluche, que é causada pela Bordetella pertussis, certo? Essa vacina é uma vacina que contém toxoide, que é o quê? A exotoxina, né? Modificada para que não cause as manifestações clínicas, mas de tal forma que ela permita uma imunização do paciente. Aqui a gente vê, então, como está a cobertura de vacinação com a terceira dose, né, com a DTP no mundo. Como que isso aconteceu em 2018? Em 2018, o Brasil disse para a Organização Mundial de Saúde que foi capaz de vacinar entre 80% e 89% das crianças. E a gente tem que lembrar que quando a gente vê essa informação, esse tipo de gráfico, são as crianças que existem, ou seja, as crianças que têm registro, certo? Que foram registradas em cartório, então elas entram nas estatísticas. E quais são as manifestações clínicas relacionadas? A principal é a difteria respiratória, que é uma doença que tem um período de incubação de 2 a 6 dias. Neste período ocorre colonização do epitélio da faringe e começa a produção da exotoxina difterica, gerando um processo inflamatório. Conforme essa exotoxina é produzida, o que vai acabar acontecendo? Essa inflamação ou irritação de garganta vai começar a se transformar em febre, prostração, dispneia. E essa dispneia, que é a falta de ar, ela vai ser causada pelo desenvolvimento de uma pseudomembrana acinzentada de fibrina exudativa, que também contém eritrócitos, leucócitos, como a gente pode ver aqui nesta foto. E aí o que acontece? Essa pseudomembrana, ela causa asfixia e mata por asfixia. Se nós pensarmos em bebês, né, a difteria é uma doença muito importante, porque a criança acaba morrendo por asfixia, porque ela não consegue avisar que ela não está sentindo essa falta de ar. A exotoxina difterica não fica apenas na região da garganta. Ela sofre disseminação hematogênica e aí essa toxina ela passa a causar degeneração do parênquima e necrose de miocárdio, fígado, rins e suprarrenais. Além disso, ela vai causar paralisia do palato mole, dos músculos oculares e extremidades,
A paralisia do palato mole dificulta que bebês mamem. Então, além de ter asfixia, ele vai começar a ter inanição, porque ele não consegue fazer a mamada. Além dessa difteria respiratória, né, que pode sofrer a disseminação hematogênica da toxina, existe a possibilidade dos indivíduos desenvolverem difteria cutânea. Na difteria cutânea ocorre, então, a contaminação de uma lesão na pele já pré-existente. Contaminada pelo quê, né? Pela bactéria, que vai começar a produzir a toxina, e aí a gente percebe, então, o desenvolvimento na membrana aqui nesta região. E aqui, ó, na região do pescoço deste rapaz também ela está presente. O diagnóstico laboratorial da Corynebacterium diphtheriae pode ser realizado em amostras de secreção nasofaríngea ou secreção de feridas. E aí, na bacteroscopia, quando nós realizamos a coloração de Gram, nós vamos perceber a presença de bacilos gram-positivos pleomórficos, certo? Por que pleomórficos? Porque eles não são os bacilos clássicos, eles têm essas bolinhas nas pontas, como nós podemos perceber aqui, observando a figura. Fica parecendo uns cotonetes. Além de realizar a coloração de Gram, também nós podemos utilizar a coloração de Albert. A coloração de Albert, para a gente, é interessante porque ela demonstra a presença dos grânulos de volutina ou metacromáticos, que ajudam a identificar a presença de Corynebacterium diphtheriae. A cultura é realizada em ambiente aeróbio e a bactéria ela cresce tanto no agar-sangue, onde nós vamos ver colônias pequenas, granulosas, acinzentadas, com bordas irregulares e que podem apresentar zonas de hemólise, quanto no agar-chocolate telurito de potássio, como a gente vê nas fotos aqui abaixo, tá? Nesse caso aqui, o que acontece? Usando esse agar-chocolate telurito de potássio, que é considerado um meio seletivo para Corynebacterium diphtheriae, nós vamos então conseguir classificar as cepas em graves, intermédios e mites, tá? Como que eu consigo fazer isso então? De acordo com o tamanho das colônias que crescem neste meio de cultura, tá? A gente vê aqui, ó, que bonitinho, né? A graves, as colônias são maiores, a intermédios são menores e as intermediárias são as mites, tá? Existe um outro agar seletivo que nós usamos para Corynebacterium diphtheriae, que é o agar Tinsdale. Ele tem cistina e tiosulfato de sódio, e aí a gente vai ver que essas colônias crescem pretas neste meio de cultura, certo? Porque produz H2S. Um outro teste importante, além da cultura nesses meios seletivos para a identificação da bactéria, é o teste de Ehrlich. O teste de Ehrlich é, na verdade, um teste de imunodifusão, tá? E a gente vê aqui o que acontece quando ele dá positivo. Então, vamos olhar aqui o esqueminha para entender o que está acontecendo. Então, eu tenho, ó, uma aqui, né? Primeira cultura, primeira semeadura que nós fizemos aqui na parte de cima é uma Corynebacterium diphtheriae que é toxicogênica, ou seja, que produz a toxina, tá? Então, aqui seria a primeira, aqui a segunda e aqui a nossa terceira, tá? A terceira seria uma cepa de Corynebacterium diphtheriae não toxicogênica, ou seja, que não produz a toxina, seria o nosso controle negativo, tá? E a do meio é a nossa amostra, a amostra do paciente, que eu quero descobrir se tem ou não a Corynebacterium diphtheriae que produza toxina, certo? Para fazer isso, o que eu terei que fazer, né? Eu vou, então, nesse papel de filtro, que aparece aqui, tá? Já vem presente, como está explicando aqui, ó,
o quê? Uma antitoxina, ou seja, um anticorpo que reconhece a toxina difterica. E o que vai acontecer? Esse anticorpo vai se difundir e aí vão formar aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, tá? Quando ocorrer a ligação da toxina produzida pela minha bactéria, certo? Da amostra aqui, ó, com o anticorpo presente no papel de filtro, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter, então, a formação do complexo antígeno-anticorpo que precipita, e aí eu vejo aqui a imunodifusão, que é o teste de Ehrlich, sendo positivo. Outros testes que são importantes para nós podermos, então, fazer a identificação dessa nossa bactéria. Então, ela é fermentadora de glicose e maltose, vocês vão marcar isso, e vocês vão marcar que ela é capaz de consumir a ureia. Então, ela é urease positiva. Então, a gente vê aqui o que acontece, ó, né? Ela tem aqui, no meio tem ureia, que pode ser esse agar de Christensen, ou agar-ureia, é um meio com ureia. Se a bactéria tiver urease, como é o caso dessa que a gente está estudando, ela vai, então, consumir a ureia, gerando amônio, tá? É possível também fazer fagotipagem e tipagem de bacteriocinas, para quê? Para fazer identificação das cepas, das diversas cepas de Corynebacterium diphtheria que existem. E nós sabemos que no teste de sensibilidade a antibióticos, que é o nosso famoso antimiograma, essas bactérias geralmente apresentam sensibilidade à penicilina, eritromicina, clindamicina e vancomicina. Agora nós vamos estudar a Listeria monocytogenes, certo? Essa Listeria monocytogenes é uma bactéria que produz fosfolipase, listeriolisina O e internalina, tá? Essas substâncias são todas importantes, são fatores de virulência que ela apresenta, que vão facilitar a infecção tecidual. A gente vê que quem tem risco são os pacientes imunodeprimidos, idosos, neonatos, mulheres grávidas e trabalhadores que lidem diretamente com animais de corte. Quais são, então, as manifestações clínicas relacionadas à Listeria monocytogenes? A gente vai começar com a listeriose humana perinatal, que na verdade é uma infecção que acontece em gestantes, e nesse caso, durante a gestação, a mulher adquire a infecção e a bactéria, então, presente na gestante, vai conseguir fazer uma disseminação hematogênica e, através da placenta, vai chegar ao embrião e ao feto em desenvolvimento, causando uma infecção intrauterina. Isso vai fazer com que esse embrião ou feto desenvolva uma granulomatose infantocéptica, em que você vai ver a presença de abscessos e granulomas em vários órgãos. Nesse caso, né, essa bactéria causa sepse, causando morte fetal. Existe a possibilidade também de, após o nascimento, a criança passar a desenvolver uma meningite com septicemia. Tudo por quê? Porque ela foi contaminada ainda durante a gestação ou na hora do parto, certo? Adultos saudáveis, na maioria das vezes, têm infecções assintomáticas ou com sintomas gastrointestinais semelhantes a uma gripe e com sintomas respiratórios semelhantes a uma gripe moderada. Imunocomprometidos, a gente vê desenvolvimento de meningoencefalia, tá? Mesmo em pacientes adultos, na verdade, desculpe, meningoencefalite e bacteremia. Aí sim. Para fazer o diagnóstico laboratorial, nós vamos usar quais tipos de amostra? Aí vai depender. Posso usar sangue, né? Se eu pensar numa bacteremia, líquido céfalo-raquidiano, se eu estiver pensando numa meningoencefalite, líquido amniótico para verificar se houve infecção fetal, secreção genital, biópsia, então de tecidos,
ou mesmo as amostras de fezes, isso é possível fazer a detecção. Na bacterioscopia, a gente vai olhar a coloração de Gram, e aí, para nós, uma coisa importante. Em líquidos estéreis, o diagnóstico é rápido. Então, eu estou pensando quais seriam os líquidos estéreis que a gente vê aqui na frente, né? Sangue, líquido cefalorraquidiano e líquido amniótico. Nessas 3 amostras, a presença dessas bactérias vai fazer com que a gente faça a identificação rápida, então, da presença da Listeria monocytogenes. Por que isso é possível, né? Porque a gente vai ter que lembrar o seguinte: essa bactéria é um bacilo pequeno, tá? Gram positivo. E essas características nesses líquidos vão ser especificamente dessa bactéria. E a gente vai então perceber que para fazer a cultura, a bactéria cresce em diversas temperaturas diferentes. A gente vai ver que ela prefere ambiente aeróbio para ser cultivada. E em meios convencionais, a gente vê colônias pequenas, de coloração azul esverdeada, pouco resistentes, translúcidas e beta-hemolíticas. Qual seria esse meio convencional, gente? O agar-sangue, certo? Se eu estou conseguindo ver hemólise, é porque eu estou usando o agar-sangue. Para fazer identificação, o que eu vou usar? Catalase positiva, biliscolina positiva, motilidade desordenada, mas é móvel, tá? Produção de H2S, certo? E o teste de Camp é positivo. Nós já falamos de teste de Camp anteriormente, quando nós estávamos estudando outra bactéria que pode causar meningite neonatal. Vocês lembram qual é? Tá? É a nossa, né? O nosso Streptococcus agalati. Então, assim como o Streptococcus agalati, a Listeria monocytogenes também causa, né? Ela também faz com que haja um teste de Camp positivo. E essas 2 bactérias podem ser encontradas no líquor. Como é que eu vou diferenciar? Fácil. Uma é um coco gram positivo, que é o Streptococcus agalati. A Listeria monocytogenes é um bacilo gram positivo, certo? A gente vai ver que o perfil de fermentação é interessante, porém, existe algo melhor para fazer a identificação dessa bactéria, que é uma cultura num meio diferencial, que é esse agar, que a gente chama de cromagar ou agar cromogênico. O que significa isso? A bactéria de uma determinada espécie vai crescer com uma cor diferente. Então, a gente olhando aqui, ó, se for uma Listeria inócua, né, que não cause doença, uma espécie, uma outra, a gente vê que fica a cultura branquinha e a Listeria monocytogenes vai ficar com a cultura azul, certo? Então, esse meio é muito legal, porque ele é seletivo e diferencial. Teste de sensibilidade a antibióticos. O que a gente vê aqui? Sensível a ampicilina, rifampicina, cloramfenicol, eritromicina, aminoglicosídeos e resistente à cefalosporina. Por que isso é importante, né? Para a gente saber como vai fazer o tratamento, tanto da gestante, né? Pensando que na gestante nós não podemos administrar qualquer medicamento para gestante, porque alguns deles podem ser teratogênicos, certo? Então, nós temos que ter várias opções terapêuticas para garantir que você possa fazer o tratamento na gestante e tentar, então, dificultar ou pelo menos diminuir a infecção fetal. Bacilos SPP. Então, vamos agora falar dos nossos bacilos gram-positivos, formadores de esporos, tá? Essas bactérias são anaeróbias facultativas, elas esporulam em temperaturas que vão de 25 a 30 graus, porque essas temperaturas não são favoráveis, elas formam esporos. Todo tipo de bactéria que forma esporo, a gente tem que ter cuidado na hora de fazer a manipulação, porque pode acontecer contaminação do laboratorista, certo? A maioria dos bacilos é saprófita e vai estar presente aonde, né? No solo, na água, no ar e na vegetação que está em decomposição. Vamos começar então com os bacilos anthracis.
Esse Bacillus anthracis é uma bactéria que pode ser transmitida, né, de diversas formas diferentes. Nosso problema em relação a ela é que essa cepa pode ser produtora de toxinas, e essas toxinas podem levar a choque e morte súbita, tá? Então, choque séptico. Então, o que vai acontecer? Vamos entender aqui, ó. A transmissão de Bacillus anthracis pode acontecer por picada de um vetor contaminado, como nós podemos ver aqui na parte de cima dessa figura, certo? Pode acontecer por ingestão de carne bovina contaminada. Pode acontecer por inalação de esporos presentes no ambiente, tá? E que os esporos estão ali, porque a temperatura é desfavorável para ele e eles são expostos ao oxigênio, então, para não morrer, vão se transformar em esporos. A gente fala, mas de onde a bactéria veio? Ela é encontrada na forma vegetativa, ou seja, viável, em lixo, em dejetos em decomposição, tá? E a gente vê que também pode acontecer pela penetração de esporos em feridas presentes na pele. Aí o que a gente percebe aqui, ó? Primeira manifestação clínica, então, é o antrax ou carbúnculo. Essa infecção é cutânea. 95% das pessoas que vão desenvolver antrax vai ser o antrax cutâneo, tá? A gente vai ver o que? O desenvolvimento de escaras escuras no local de inóculo, tá? E é muito comum a gente encontrar isso em manipuladores de animais ou de couro contaminado. Então, trabalhadores de cortumes. A gente vê, ó, pela picada de insetos contaminados ou a entrada de esporos nas feridas. E olha como fica essa borda dessa doença, né? Dessa ferida, desculpa. A borda é irregular e a presença da toxina nessa região vai causar o quê? Necrose, por isso que ficam escaras escuras, enegrecidas nesse local. Nós também temos, né, o antrax pulmonar. 5% das pessoas que vão se contaminar com antrax vão ter a manifestação pulmonar. Nesse caso, a gente vai ver o quê? Os sintomas iniciais: coceira na garganta, febre baixa, mialgia, tosse não produtiva e desconforto peitoral leve. Se fosse hoje em dia, eu ia achar que era Covid, na verdade, porque são sintomas iniciais de qualquer doença respiratória. Com o tempo, esse paciente vai ter agravamento dos sintomas, vai começar a apresentar febre alta, problemas respiratórios graves e esse paciente vai entrar em choque. Por que isso acontece? Porque ao inalar os esporos do Bacillus anthracis presente no ambiente, quando esses esporos chegam aos pulmões, a bactéria vira bactéria na forma vegetativa, ou seja, ela vira uma bactéria viável, que vai começar, então, a produzir toxinas e vai começar a causar uma doença sistêmica, tá? Por isso que a gente vai ter uma septicemia. É possível também, a partir dessa manifestação pulmonar, o desenvolvimento de uma meningite. E essa bactéria é considerada uma bactéria usada para a guerra biológica neste formato. Então, se alguém, né, por exemplo, houve um caso nos Estados Unidos de um trabalhador de um centro de pesquisa importante internacional que ele havia sofrido bullying quando ele era criança e durante a adolescência também, porque ele estudou sempre no mesmo lugar. O que ele fez? Ele fez uma lista, um caderninho, né, negro, sabe aquela listinha negra que as pessoas fazem quando odeiam as outras? E aí, quando ele se tornou uma pessoa com acesso a essa bactéria, ele enviou esporos dessa bactéria por cartas para todos os inimigos que ele tinha desde a infância e matou diversas pessoas, tá? Normalmente, quem teria contato com essa bactéria? Manipuladores de lã. Por quê? Porque você tem um ambiente úmido, né? E neste ambiente úmido, onde você faz o tosqueio das ovelhas, né? Para essa lã natural, pode acontecer o acúmulo dessa bactéria. A gente tem que lembrar que ela está presente no solo, né? Em detritos em decomposição. Existe também a possibilidade de uma manifestação gastrointestinal, que ela é mais rara. Quais são os sintomas, né?
dor abdominal, náusea, vômitos com hematemese. O que é isso? Você vomita com placas de sangue, febre, diarreia sanguinolenta, úlcera intestinal. 50 pessoas que desenvolvem a doença gastrointestinal acabam morrendo. O que acontece nesse caso, gente? A pessoa vai se alimentar e, ao se alimentar, ela vai ingerir carne contaminada com os esporos de bacilos anthracis. E aí, o que vai acontecer? Vai passar pelo sistema gastrointestinal, pelo estômago, ao chegar no intestino, essa bactéria vai se transformar em bactéria viável, vai começar a produzir as toxinas, vai gerar um processo inflamatório horroroso no intestino. Isso vai fazer, então, aqui com que haja, inclusive, perfuração de microvelosidades, causando sepse. Então, é uma doença muito grave. Por isso que a gente tem que conseguir identificar corretamente. Para fazer o diagnóstico laboratorial, a gente vai poder usar amostras de sangue, escarro, aspirado de lesão ou líquido cefalorraquidiano. São as principais amostras utilizadas. Quando a gente faz a bacterioscopia, pela coloração de Gram, a gente vai verificar a presença de Streptobacilos Gram positivos. Vocês estão percebendo? Eles são bacilos que ficam em corrente, por isso que eles são Streptobacilos Gram positivos. Para fazer, então, a cultura, nós temos que lembrar que essa bactéria facilmente faz esporulação. Se a temperatura estiver entre 25 e 30 graus, ela esporula. Isso faz com que ela seja um risco para o manipulador. Por esse motivo, essa cultura só é realizada em laboratório de referência, certo? A gente consegue ver que ela é anaeróbia facultativa, então, condições aeróbias ou anaeróbias a 37 graus. Se tiver muito oxigênio, ela acaba esporulando também. E a gente vê que no pH, né, entre 7 e 7,4. Então, ela gosta de um meio mais básico, certo? No agar-sangue, a gente percebe a presença de colônias mucoides não hemolíticas. Não faz, então, a gente pode chamá-las de gama-hemolíticas. Para fazer a identificação é utilizada uma coloração especial, que é a coloração de McFadden, ou de azul de metileno policromático, que vai fazer o quê? Essa coloração vai mostrar a presença do endosporo, tá? Aqui dentro do nosso bacilo. E aí a gente vai fazer também técnicas para demonstração da cápsula de polideglutamil. Como que a gente pode fazer isso? Aqui, né? À esquerda a gente vê a coloração com tinta da Índia. Olha que bonitinho, né? Ao redor da bactéria, esse fantasminha, essa aura que aparece, mostrando que ela tem, então, essa cápsula que não permite a entrada do corante. Então, por isso que fica esbranquiçado. E por imunofluorescência eu posso usar anticorpos que reconheçam, então, essa cápsula devido à presença do polideglutamil, certo? Para, então, terminarmos a identificação da bactéria, a gente vai fazer o quê? Observar o perfil, né? A identificação por provas bioquímicas. Então, ela fermenta todos os açúcares estudados, glicose, sacarose, maltose e destrina, certo? Bacilos anthracis. Ele possui catalase, ele faz redução de nitrato. A gente pode fazer a identificação de antígenos da nossa cápsula, né? Que a gente acabou de ver que existe, por aglutinação. E aqui, olha que interessante, ó. A gente vê acontecendo a lise por fago gama. O que significa isso? Tá? Eu tenho aqui embaixo a cultura bacteriana, então aqui embaixo está o Bacillus anthracis. Eu coloco um disco onde tem fago gama. Eu coloco esse disco, o disco destrói a bactéria. Isso é uma das provas usadas para fazer a identificação, certo? O tratamento dessa bactéria é complexo devido a todos os problemas que ela causa, mas mesmo assim ela ainda pode ser sensível a antibióticos. E assim nós acabamos essa primeira parte das nossas finalização da nossa bactéria.